Boa noite, igreja, boa noite, família IBBR. Que bom que você está conosco. Quero já te convidar, compartilhe essa mensagem, convide pessoas, mande no grupo do WhatsApp, convide pessoas para estar assistindo essa mensagem desse culto de sexta-feira. E vamos estar orando. Se Deus assim nos permitir, no próximo ano, teremos um culto presencial na sexta-feira para as famílias, realmente. Mas nós estamos orando, eu quero te convidar a estar orando também sobre isso. Somos a Igreja Batista de Bom Retiro, nós existimos para abençoar a sua vida. O nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Temos cultos presenciais na quarta, no sábado, no domingo. Venha nos visitar. Se você é de Curitiba e região, venha nos visitar. Se você é de fora, agende também. E o dia que você estiver em Curitiba, venha nos fazer uma visita. Amém? Vamos orar. Vamos convidar o Espírito Santo de Deus para nos dirigir nessa noite, nesse tempo de estudo, de meditação na palavra do Senhor. Vamos convidar o amado e doce Espírito Santo a fazer parte desse momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma sexta-feira, por mais um tempo em que nós podemos nos reunir aqui para cultuar e adorar o Teu nome. Queremos invocar o Teu nome, queremos convidar o Senhor agora, venha fazer parte, Pai. Venha falar conosco, venha tirar todas as vendas dos nossos olhos, venha tirar todo o engano, todos os sofismas que muitas vezes estão na nossa mente, Pai, em nome de Jesus, que possamos realmente apresentar um culto ao Senhor e convidamos o Senhor para fazer parte desse momento aqui, esse momento que se estende até as casas também, que possamos ser uma igreja profética, que possamos ser uma igreja que é levantada nessa geração, nesse tempo, como uma resposta do Senhor, uma resposta para o aflito, para o angustiado, para o deprimido, para aquele que precisa de socorro, para aquele que precisa da direção do Senhor. Eu quero pedir agora que o Teu Espírito Santo, Pai, nos abençoe e fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tema da palavra que eu coloquei é levantando uma igreja profética. E eu quero meditar nesses minutos com você que está me assistindo em casa, o que vem a ser essa igreja profética. Quais são os sinais de uma igreja verdadeira? Quais são os sinais de uma igreja profética? De uma igreja realmente que se submete à voz, ao agir de Deus, uma igreja realmente que busca o Senhor, que aponta para o alto, que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma igreja profética, uma igreja que confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E eu quero começar a descortinar esse assunto com o texto de Mateus 16, ali no Novo Testamento. Jesus está conversando ali com os discípulos. E vocês, olha só o que Jesus fala. Então aqui Jesus está reunido agora com seus discípulos. E ele faz uma pergunta, e vocês? Aqui o tema é o que os homens estão falando, dizendo quem eu sou. Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pedro aqui ele faz uma grande confissão. Ele fala, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E alguns chegaram dizendo, olha, uns dizem que você é Jonas, outros dizem que você é Elias. E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus faz essa pergunta para todos os discípulos que estão com ele ali naquele momento. Mas só Pedro tem coragem de dizer, porque para Pedro foi revelado algo espiritual. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele faz isso como o quê? Uma afirmação. Jesus faz uma interrogação para os seus discípulos, e um dos seus discípulos aqui, Pedro, então, ele tem essa iniciativa, ele toma a iniciativa. Pedro era meio impulsivo, ele corta a orelha de Malco quando Jesus vai ser preso, e agora ele tem essa iniciativa e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus continua falando para ele, olha, não foi carne e sangue que te revelou, mas isso é o meu Pai que está no céu que te revelou. Então Pedro está começando a ter o quê? Uma revelação espiritual, uma revelação de quem Jesus é. E aqui se estabelece esse diálogo, então, Jesus perguntando quem ele era, quem vocês dizem que eu sou, como que vocês me veem? Jesus está caminhando com os seus discípulos, ele está num discipulado, ele está num treinamento, ele está num ensinamento, ele ensina os seus discípulos. E chega um momento agora que Jesus faz uma pergunta, e vocês quem dizem que eu sou? E eu imagino um olhando para o outro, e o outro olhando, e agora o que nós vamos dizer? E Pedro chega ali e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Uma igreja profética é uma igreja que tem certeza de quem ela é, a sua identidade, mas o texto continua. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, essa verdade, essa palavra que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar o quê? A minha igreja. E as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão vencê-la. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A igreja, então, ela é fundamentada nessa verdade, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Essa é a verdade, não é sobre Pedro, mas é sobre Jesus. O fundamento é Jesus. A igreja de Cristo, a igreja, ela é fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a rocha, Ele é o fundamento, Ele é o alicerce. Então você quer identificar uma igreja verdadeira, comece a ver esses sinais. Primeiro sinal, a igreja precisa estar fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo, ela não pode ser fundamentada em homens. Ela tem doutrinas, ela tem regras, ela tem que cumprir sim os mandamentos que é estabelecido, mas a igreja precisa ser fundamentada em Jesus Cristo. Ela não pode ser fundamentada em um homem, em um líder. É o fulano de tal, é o pastor A, o pastor B, o pastor da unção, o pastor do fogo, o pastor que cura. Não, a igreja é fundamentada numa pessoa, e a pessoa é Jesus Cristo. A igreja não pode ser fundamentada em homem. Então, se você está numa igreja onde o homem tem sido exaltado, onde o homem tem recebido glórias e honra, e isso fica claro, e o pastor ou a liderança da igreja age dessa forma, eu quero te dizer uma coisa com muito temor no meu coração, mas com muita sinceridade: vaza. Não é uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela tem que ser fundamentada na rocha, e a rocha é Jesus Cristo, ela não é fundamentada em homens. Igreja que tem voz. A igreja profética é uma igreja que tem uma voz profética, ela tem uma voz que ela libera sobre a nação, sobre o seu povo, sobre as suas ovelhas, sobre o seu bairro, sobre a sua cidade. Uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. O que o texto de Isaías está dizendo: olha, endireitai as veredas, endireitai os caminhos, abram um caminho no deserto, preparem um caminho. Eu sou a voz do que clama no deserto. Do deserto abram um caminho para quem? Para o Senhor. Igreja que prepara o caminho para o Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa apontar o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. O caminho não são as nossas doutrinas, elas são importantes. O caminho não é a tradição que nós herdamos e viemos muitas vezes e colocamos. A tradição tem um papel importante na nossa jornada, mas ela não é a principal, não é o que marca, não é o caminho. Então a igreja verdadeira, a igreja profética, é uma igreja que vai dar o que? A direção. Ela vai apontar o caminho pelo qual nós devemos trilhar, o caminho que nós devemos caminhar, o caminho que nós devemos seguir. E esse caminho vai apontar sempre para Jesus. A igreja profética, a igreja verdade, eu não estou falando de profetada, meus irmãos, estou falando de uma igreja profética que anuncia o reino de Deus. É uma igreja que vai preparar o caminho para quem? Para o mestre, o caminho para Jesus. Ela aponta para o caminho, e Jesus, ele é o caminho. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então a igreja que tem voz, é uma igreja que não se cala diante das injustiças, é uma igreja que não se cala diante das ameaças, das perseguições. Pelo contrário, é uma igreja que tem uma voz profética, uma voz ativa, uma voz que anuncia algo, que anuncia uma mensagem, que anuncia a chegada do reino de Deus. Eis que anuncia a chegada do reino de Deus, é chegado o reino de Deus a vós. Jesus anunciava a chegada do reino onde ele chegava. A voz da igreja. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Aqui nós já estamos em João. Ele se apropria das palavras de Isaías 40 agora, porque eles também estão indagando: quem é você, João? A mesma coisa que Jesus perguntou em Mateus 16, estão perguntando: quem é você? Uns dizem que você é Elias, você é isso. Ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto. E quando nós vemos o ministério de João Batista, nós vemos que os homens, a população, eles iam ao deserto para ouvir João Batista pregar. O ministério dele foi constituído no deserto, no meio do árido, no meio do nada.
Mas ele ergueu o quê? Porque ele estava preparando, ele entendeu a palavra de Isaías, e ele ia para o deserto porque ele está preparando um caminho para o Messias, ele está preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deserto aqui, nós temos que entender que é o mundo. Nós precisamos preparar o caminho para o mundo, apontando para Jesus. O mundo perdeu o caminho. O mundo, diante das suas tecnologias, diante dos seus avanços, e eu não sou contra a tecnologia, não sou contra o avanço, não é nada disso. Mas o mundo vem se perdendo. O mundo vem se distanciando de Deus, o mundo aqui são as pessoas, é o sistema, vem se afastando de Deus. Cada vez menos as pessoas têm necessidade de Deus, acham que não precisam. Por isso que nós vemos igrejas frias, igrejas praticamente mortas, derrotadas na Europa. Porque é um povo que tem tudo financeiramente, tem uma boa condição de vida, moram em países bem desenvolvidos, então eles vão se afastando de Deus conforme a necessidade que eles têm suprido, as suas necessidades materiais, eles acham que Deus se tornou algo distante, algo como se fosse uma utopia do povo. Então eles vão se distanciando de Deus, e aqui é justamente isso. Então façam um caminho reto. João, ele conhece a sua identidade. Eu sou a voz. Isso tem a ver com a identidade de João. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no meio do mundo. Eu sou a voz que clama no meio desse povo que não quer ouvir a voz de Deus, que não quer se relacionar com Deus. Eu sou a voz que clamo na minha família. Eu sou a voz que anuncia o reino de Deus. É isso que João está dizendo. Façam um caminho, preparem um caminho. Aqui ele está dizendo que ele tem uma missão, que é preparar o caminho, que é preparar os corações para a vinda do Messias, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. João, ele tem bem claro isso, então ele tem uma identidade. Eu sou a voz que clama, eu não sou a voz, eu não sou o caminho, mas eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que abre o caminho no deserto, que mostra a direção, que dá o quê? Uma direção para o povo. Mas eu não sou o caminho. A igreja não é o caminho, mas a igreja aponta para o caminho. A igreja profética é uma igreja que vai apontar para o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Essa é a direção que precisa ser anunciada onde? Por uma igreja profética, ela sempre vai apontar para Jesus. Aprenda isso nessa noite. Então, o caminho tem a ver com a nossa missão. Nós levarmos as pessoas pelo caminho, que é Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Essa é a missão de uma igreja profética. Uma igreja realmente que anuncia o reino de Deus, que anuncia a chegada do reino de Deus, que aponta para Jesus, o caminho de vida. Respondeu Jesus, agora mais para frente, depois de João 14, Jesus vai falar: eu sou o quê? O caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus revela seu propósito e sua missão. Quando João está falando no capítulo 1 que ele é o quê? A voz que clama, a voz que prepara, a voz que aponta o caminho, que dá um caminho reto, uma direção reta para o povo, agora Jesus vem e diz: eu sou o caminho. Jesus se apresenta aqui e revela o que é o seu propósito que Deus estabeleceu e a sua missão. O caminho é conduzido por aqueles, vão pelo caminho aqueles que querem algo novo, aqueles que querem desfrutar da presença de Deus, aqueles que querem se consertar com Deus, aqueles que querem desenvolver o quê? Um relacionamento com Deus. E Jesus diz: eu sou o caminho. Vocês apontam para o caminho, mas eu sou o caminho. Nossa missão, então, é apontar o caminho. A igreja profética, ela sempre tem que apontar para Jesus, nunca para nós mesmos. Eu nunca posso apontar para a minha vida, mas eu tenho que apontar para Jesus Cristo. Eu aponto o caminho, eu convido as pessoas para entrar nesse caminho e na direção do caminho, porque Ele é o caminho. Então, se você quer saber se aquela igreja que você está, a igreja que você frequenta, é uma igreja séria, é uma igreja realmente que busca a palavra de Deus, ela tem que apontar para o caminho. E o caminho não são homens. O caminho não é a nossa denominação. O caminho é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Nunca esqueça disso. Caminho de vida. Mas o que a voz profética vai fazer? O que a igreja profética vai fazer? A voz que denuncia o quê? O pecado. A voz profética, a igreja tem que denunciar o quê? O pecado, que é exatamente o que João faz. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, que era seu irmão. Porquanto João lhe dizia: não é permitido viver com ela. Essa relação que você está é ilícita, você não pode ter a tua cunhada, a mulher do teu irmão.
É isso que está dizendo. Ele denuncia o pecado do rei aqui. João ele vai denunciar o pecado do rei. E alguns estudiosos vão dizer que Herodes aqui ele vai visitar o seu irmão e se apaixona por Herodias, que também se apaixona por ele, e ele vem romper com o seu casamento, e ela rompe o casamento com o irmão, e agora os dois estão casados, e João vem e aponta esse pecado, ele está dizendo, você está em pecado. Então a voz profética, a voz da igreja, sempre tem que denunciar o pecado, protegendo o pecador, trazendo o pecador para um lugar de arrependimento, mas nunca concordando com o pecado, sempre denunciando o pecado, é justamente o que João faz, ele luta contra o pecado. Ele fala uma vez, ele fala duas vezes, o pastor prega sobre pecado, e as pessoas ficam com a sua mente muitas vezes cauterizada, e dizem, eu não entendo que isso é pecado, eu acho que eu estou vivendo de forma correta, e você vê a pessoa se machucando, se ferindo, destruindo ela, e destruindo a sua casa, e trazendo sofrimento para a sua família, e você diz, você está vivendo em pecado. Natan faz isso, Natan chega diante do rei Davi, aponta e diz, olha, você é esse homem, você pegou a mulher de Urias, você pegou Betsebe, você está em pecado com o que você fez, e agora você mandou matar Urias. Então Natan vem o que? Confrontar o pecado. Então a voz profética é uma voz que vai sempre contra o pecado, nós sempre vamos denunciar o que? O pecado. Não é para humilhar as pessoas, mas é contra o posicionamento com relação ao pecado. Quando a igreja se acostuma com o pecado, ela deixa de se cumprir o papel dela, a missão dela, ela deixa de ser uma igreja profética. Porque ela está se acostumando, se amoldando ao pecado, nós não temos que ter a forma do pecado, nós temos que ter a forma contra o pecado, de lutar contra o pecado. A nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, não é contra as pessoas, é contra o pecado, é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. O inimigo deseja que nós venhamos a viver uma vida de pecado. E Deus deseja uma vida de santidade para nós. Então a igreja profética, ela sempre vai denunciar o pecado. Esse é o nosso papel, denunciar o pecado. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades. Isso não quer dizer que nós não vamos ter pessoas se opondo, opositores contra nós, calando a voz profética. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este considerava o que? João Batista um profeta, Mateus 14:5. Não desejava o conserto, é um homem que não deseja o conserto. A pessoa, quando não quer se consertar, ela tenta calar a voz profética. Ah, mas esse pastor, essa igreja, eles falam muito do pecado, eles ficam apontando para o pecado, eles ficam denunciando, eles ficam falando contra o adultério, contra a mentira, contra a lascívia, eles ficam pregando contra a mentira. Por quê? Porque nós temos que denunciar o pecado, prefere continuar vivendo no pecado, tem pessoas que preferem continuar vivendo no pecado, e o pecado vai gerar morte, e agora ele desejava o quê? Matar a voz profética, ele desejava no coração dele, Herodes, queria calar a voz profética que ficava acusando para ele se consertar, dizendo, você está em pecado, não é lícito poder ter essa mulher não te pertence. E essa voz que estava falando, ele deseja matar sempre quando a gente é confrontado, que vem uma voz profética, uma igreja profética que se levanta, ou dentro da tua casa, você como uma voz profética, toda vez que a pessoa não quer se consertar, que ela é confrontada com o pecado, ela vai falar mal, ela vai dizer, eu não gosto dessa igreja, eu não gosto desse pastor, eu não vou nessa igreja, eu não vou nessa célula, esse líder de célula. Por quê? Porque ele não quer se consertar, prefere continuar vivendo no pecado. Então, para viver no pecado, ele se afasta, ou ele tenta calar a voz profética, começa a defamar, começa a falar mal, a difamar a voz profética. Esse pastor, ele não tem jeito, ele fala demais, pare com isso. Calando a voz profética, influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Alguns vão dizer que o nome da filha de Herodias era Salomé. E ela vai pedir o quê? A cabeça de João Batista. Ela dança para o rei e o rei diz, olha, você, no aniversário, pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu vou te dar. E ali, ela era uma mulher perversa. Ela era uma mulher maligna, e ela pede a cabeça
de João Batista, ela pede a voz profética, ela pede para calar a voz profética. É isso que está acontecendo. E muitas vezes nós nos calamos diante das adversidades, nós nos calamos e ficamos com vergonha de denunciar o pecado, ficamos com vergonha de assumirmos quem somos. Existem muitos cristãos que não assumem que são cristãos dentro da empresa, dentro da faculdade, no meio dos vizinhos, ali no bloco de apartamentos, no vizinho de porta, porque ele se omite diante da missão que ele tem, então ele fica o quê? Ele fica com a sua voz profética calada, e ele não consegue falar contra o pecado, porque ele mesmo muitas vezes está vivendo enredado com o pecado, por isso não consegue ter uma voz profética. Então eles tentam matar a voz profética. Era isso, né? Isso. Sinais de uma igreja verdadeira. Eu quero falar com vocês agora de sinais de uma igreja verdadeira. Eu quero falar de uma igreja profética. Se você estiver em qualquer igreja, seja a placa que estiver lá fora, não importa a placa, batista, quadrangular, assembleia, não importa a placa. Veja se esses sinais estão claros nessa igreja. Se estiverem claros, você pode ficar. Seja uma igreja que tenha 20 pessoas, seja uma igreja que tenha 20.000 pessoas. Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de sinais de uma igreja profética, sinais de uma igreja verdadeira. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, Efésios 5:27. Esses sinais só são possíveis através da cruz de Cristo, eu quero deixar isso claro. Sinais de uma igreja verdadeira, a igreja precisa apontar para a cruz, para o sacrifício salvífico de Jesus através da cruz. Isso tem que ficar bem claro no posicionamento da liderança, na pregação do evangelho. Precisa ser apontado para a cruz, precisa ser apontado para o sacrifício da cruz. São sinais de uma igreja verdadeira, são sinais que aquela igreja é uma igreja saudável, é uma igreja que tem buscado realmente a presença de Deus, são sinais de uma igreja que se torna e é uma igreja profética, porque a igreja profética ela vai anunciar o que? O reino do Pai, ela tem que anunciar o reino de Deus. A igreja profética ela não vai trazer para ela, mas ela vai apontar para Jesus, nunca para nós, mas sempre para fora, sempre para cima, sempre para o alto, nós apontamos para Jesus. Esse é o papel de uma igreja profética. E eu quero falar aqui de 5 sinais rapidamente com você dessa igreja profética. Primeiro, um fundamento profético. A igreja profética, uma vida profética, um homem e uma mulher que se move profeticamente, vai ter um fundamento profético, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Segura aí, amarra, coloca o cinto de segurança agora. Além do que já foi posto, o qual Jesus Cristo, 1 Coríntios 3,11, não existe outro fundamento na igreja verdadeira. O fundamento da igreja verdadeira, da igreja profética, é um só, Jesus Cristo. Cristo é o fundamento, não existe nenhum outro. Não é Jesus mais a tradição, não é Jesus mais alguma coisa, não existe nada, é Jesus. Ele é o fundamento profético, Ele é o fundamento da igreja, Ele é o fundamento que nós buscamos. Então, Deus não aceita outra fundamentação, Deus não vai aceitar outro fundamento, pare com isso. Não, porque a minha religião é a que salva, porque a minha religião, você não entendeu nada, não tem nada a ver com religião, tem a ver com o fundamento profético, e Jesus, Ele é o fundamento da igreja, Ele é a rocha, Ele é a fundamentação da igreja. Foi isso que Ele falou lá em Mateus para João, sobre esta verdade, João, sobre esta declaração. Eu vou edificar o quê? Eu vou fundamentar a minha igreja. Ele diz que a igreja é dele, a igreja pertence a Jesus. E as portas do inferno não vão prevalecer. Nós já lemos esse texto no início. Então Jesus, Ele vai ser o que? O fundamento da igreja. Esse fundamento é um fundamento profético, não pode ser substituído. Não existe outro fundamento. Se você está num lugar que está dizendo que existe outro fundamento, não existe outro fundamento. Jesus Cristo, Ele é o fundamento da igreja. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra perfeita, pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Olha o que Efésios está dizendo. Em outras palavras, Efésios está só comunicando o mesmo texto que nós acabamos de ler ali atrás de 1 Coríntios 3, Jesus é o fundamento
1 Coríntios 3,11, agora Efésios vai dizer a mesma coisa. O fundamento dos apóstolos e dos profetas, o que eles fundamentaram? Jesus Cristo é o fundamento. É isso que os apóstolos e os profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra principal, como a pedra angular, como o fundamento da igreja, sobre os ensinamentos dos profetas e dos apóstolos. Ela é a base, ele é a base, ele é o alicerce. Não tem outro. A base e o alicerce de uma igreja profética tem que ser Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Não existe outra fundamentação, meu irmão. Eu estou batendo nisso, falando, porque eu quero que você entenda. Qual é a igreja certa, pastor? Qual é a igreja verdadeira? Está aqui os sinais da igreja verdadeira. Tem que ter um fundamento profético, e o fundamento é Jesus Cristo. A igreja precisa apontar para Jesus Cristo. Ele é a base. Ele é a base de sustentação da igreja e do fundamento profético. Fundamento, segundo o fundamento, Jesus tem que ser o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo existe ou subsiste. Tudo foi criado por ele, para a glória dele. Colossenses 1, 16 e 17. Tudo que existe só existe em Cristo Jesus. Diga aí, você que está no chat da igreja, tudo que existe, só existe em Cristo. Ele é o fundamento. Ele tem que ser o quê? O cabeça da igreja. Assim como o marido é o cabeça da esposa, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então ele é o fundamento. Mas a segunda coisa que eu vejo, Jesus tem que ser o quê? O cabeça. Depois, porque nós somos o corpo, e o corpo tem que estar bem ajustado com a cabeça. Não tem como a cabeça ir para a esquerda e o corpo ir para a direita, vai dar um problema sério, vai quebrar o teu pescoço. O teu corpo tem que ir para o lado que a tua cabeça está apontando, ao lado que a tua cabeça está direcionando. Então, Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja, ele é o fundamento da igreja, e ele continua sendo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia, pois foi de agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Colossenses 1, 18 e 19. Jesus Cristo é o dono, o pastor da igreja, ele é o cabeça da igreja. Isso tem que ficar claro na mensagem que é pregada nos altares. A igreja profética é uma igreja que Jesus é o fundamento. A igreja profética, o outro sinal que eu vejo, Jesus é o cabeça da igreja. O cabeça não são os pastores, o cabeça não é a liderança, não é a diretoria, eles fazem parte sim, são importantes sim. Mas o fundamento e o cabeça é Jesus Cristo. Isso precisa ser claro, meu irmão. Isso precisa ficar claro para você que me assiste nessa noite e me escuta. Essa é a igreja verdadeira. Essa é uma igreja fundamentada na palavra, essa é uma igreja profética, é uma igreja que aponta para o Senhor Jesus Cristo como sendo o cabeça. Se a igreja que você congrega deixa claro que Jesus é o fundamento, é o cabeça, essa igreja é uma igreja séria. Terceiro, Jesus é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da nossa vida. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus, ou pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 3. Jesus precisa ser o Senhor da igreja. A igreja profética, ela tem um dono, ela tem um Senhor, e o Senhor é Jesus Cristo. Se você é uma vida que quer se mover no profético, você precisa reconhecer que Jesus é o fundamento, Jesus tem que ser o cabeça da tua vida, mas Jesus precisa ser o Senhor da tua vida. Não tem como nós admitirmos que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Nós só podemos confessar Jesus como Senhor e Salvador através do Espírito de Deus. A igreja precisa ser, claro, revela o senhorio de Cristo na vida dos cristãos, é isso que esse texto está dizendo. Jesus é o Senhor da tua vida. Jesus, Ele é o Senhor da tua casa. Jesus, Ele é o Senhor da igreja que você congrega, meu irmão. A igreja profética, Jesus precisa ser o Senhor da igreja. Quantas igrejas nós olhamos, quantas igrejas nós percebemos, quantas igrejas vivem onde Jesus não é o Senhor da igreja. Aliás, Jesus nem está naquela igreja, Ele não consegue nem entrar na igreja. Porque é tanto um hedonismo do eu, o eu faço, o eu consigo, o eu construo,
eu derrubo, eu posso, eu curo, eu liberto, eu abençoo. Não, Jesus é o Senhor da igreja. Afinal, Ele morreu pela igreja, Ele deu a vida pela igreja. Não são os pastores, não sou eu que dei a vida, eu não estou criticando os pastores aqui, entenda isso. Eu estou te trazendo para um lugar de entendimento dentro da palavra de Deus, para que você não seja enganado. A igreja profética, Jesus precisa ser o Senhor daquela igreja. Ele precisa ser o cabeça. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, 1 Coríntios 6:11. Nome que tem todo poder no céu e na terra. Jesus é o Senhor, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o nome poderoso, então Ele é o Senhor da igreja. É Ele e somente nele. Tudo que existe, existe por causa dEle. Você está entendendo? Eu não estou bravo com você, não. Eu falo assim mesmo, né? Você já me conhece. Jesus precisa ser o Senhor da tua vida. Jesus, Ele precisa ser o Senhor da nossa igreja. E Ele é aqui na Igreja Batista do Bom Retiro, Jesus é o Senhor. Mas Jesus também precisa ser o Senhor da tua casa, da tua família. Para que você possa viver debaixo da plenitude que Deus tem para você. Para aquilo que Deus quer mudar no teu coração. Às vezes as pessoas nem sabem, caminham e não entendem isso. E ficam presas às vezes a denominações, a igreja que não deixa claro. E dizem que são igrejas proféticas. Eu não estou aqui acusando ninguém, mas eu quero que você entenda e compreenda a palavra de Deus, como Deus nos ensina, como Deus nos explica. Quarta coisa, o poder de Deus opera na igreja. A igreja onde Jesus é o fundamento, onde Ele é o cabeça, onde Ele é o Senhor, vai ser uma igreja que vai se mover nos dons, é uma igreja que vai se mover no poder de Deus, porque o poder de Deus opera na igreja. É o poder dEle que se manifesta na igreja. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28:18. Poder para utilizar o nome de Jesus. Nós recebemos essa autoridade. Eu recebi. Você recebeu. Então a igreja profética, ela vai o quê? Ela vai se mover no poder de Deus, porque esse poder opera onde? Na igreja. Esse poder de Deus, ele vai operar no meio da igreja. Mas qual igreja, pastor? Da igreja profética. A igreja que professa o quê? Jesus Cristo, que tem uma profecia. Mas é uma igreja que vive profeticamente e se move no sobrenatural de Deus, no poder de Deus. Por quê? Porque Jesus é o Senhor, é o cabeça e é o Salvador da igreja, e Jesus é o fundamento da igreja. Essa igreja consegue se mover no poder de Deus e na graça, na soberania dEle. Poder para utilizar o que? O nome de Jesus. Você tem, essa autoridade foi dada para você. Comece a usar a autoridade que Jesus te deu dentro da tua casa. Comece a usar a autoridade que Jesus te deu dentro da tua empresa. Comece a usar a autoridade que Jesus te deu dentro da igreja onde você congrega. Glorifique o nome do Senhor, use a autoridade que é dada por Ele, no nome dEle nós recebemos autoridade, não é no nome de ninguém, não é em outro nome, é no nome de Jesus que nós recebemos poder, que nós recebemos autoridade. Então, o poder de Deus vai operar no meio da igreja através da autoridade de Jesus. O poder de Deus, então, operando nele. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Olha só. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Aqui, Atos, ele está na porta formosa do templo, e tem ali um aleijado. E ele chega e diz: eu não tenho ouro, ele está pedindo esmola, ele diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Deus, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Nazareno, levante e ande. E o texto vai dizer que aquele homem se pôs de pé e começou a andar. O nome de Jesus tem poder de curar, tem poder para libertar, tem poder para transformar, tem poder para restaurar, tem poder para salvar. E esse poder se manifesta onde? No meio da igreja profética, a igreja que se move como uma igreja profética que aponta para Jesus, é uma igreja que opera onde o poder de Deus opera.
aonde há liberdade para o Espírito Santo fluir, aonde acontece cura, restauração, transformação, libertação. Tudo isso acontece aonde é o quê? Onde tem uma igreja profética, mas aonde Jesus, ele é entronizado, ele precisa ser entronizado na igreja. Essa é a igreja verdadeira. São sinais da igreja verdadeira. Jesus, ele precisa estar na igreja, ele precisa ser convidado para estar na igreja. Quinto fundamento, Jesus é o Salvador da igreja. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Recebemos a salvação em Cristo Jesus, ele é o fundamento da salvação. Ele já falou que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E agora nós entendemos que ele é o fundamento da salvação. Não existe outro fundamento de salvação, não há outro nome dado no meio dos homens pelo qual vocês vão ser salvos, nós vamos ser salvos, não, somente em Cristo Jesus. Ele é o fundamento da salvação. Jesus veio e entregou a sua vida para nos salvar, para nos religar a Deus, para nos aproximar de Deus novamente. Foi isso que Jesus fez, e ele continua fazendo 2000 anos depois que ele veio na terra. Ele continua salvando pessoas, ele continua chamando pessoas, ele continua transformando corações. Ele é o fundamento da salvação. Qual é o fundamento que você tem colocado como salvação para a tua vida, para a tua casa e para a tua família? Às vezes, por vários motivos, temos colocado o fundamento em outras coisas. Não tem nada a ver com obras. As boas obras existem porque nós somos salvos, nós praticamos boas obras, mas eu não pratico boas obras porque eu quero alcançar a salvação, mas porque eu já alcancei. Jesus já me alcançou, então eu vou praticar as boas obras. Entenda isso. Jesus, ele é o fundamento, porque ele é o salvador da igreja. Ele morreu para te salvar. Ele entregou a vida dele por amor a você, por amor à tua casa. A igreja profética é uma igreja que deixa claro que Jesus Cristo é o Salvador. A igreja precisa deixar clara na sua comunicação, na sua mensagem, que Jesus Cristo é o Salvador. Não existe outro Salvador, só Jesus Cristo. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Olha só o que ele está colocando aqui em 1 João 2,2. A base da salvação cristã é Jesus Cristo. Não existe outra base, não existe outro alicerce, não existe outro fundamento. O fundamento da nossa salvação é Jesus Cristo. Ele é a base, ele é o fundamento. Fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Então, quando nós temos um encontro com Jesus na cruz, o sangue é derramado de Jesus para a purificação dos meus pecados, para a purificação dos teus pecados. Então, uma igreja profética, ela vai declarar e deixar bem claro, ela vai comunicar. A mensagem dela é uma mensagem salvífica através da pessoa de Jesus Cristo. E ela vai conduzir a gente a passar pela cruz. A igreja verdadeira é uma igreja que aponta para a cruz, aponta para o sacrifício, aponta para a restauração, mas aponta para quê? Para a ressurreição. Porque nós não falamos apenas da morte, muito menos nos prendemos na morte, porque nós apontamos para algo que é maior que a morte. E Jesus Cristo, ele é maior que a morte, porque ele é o fundamento da salvação, ele é o fundamento da vida. Se estamos vivos é por causa dele. É ele que se move em nós, é ele que dá em nós o espírito de vida. Se estamos vivos, porque temos o Espírito de Deus em nós. O fôlego da vida está em nós através do Espírito. Por isso temos vida. Por isso respiramos. Por isso nos movemos. Nele existimos e nele nos movemos. A igreja profética, eu vou falar isso até você entender. A igreja profética é uma igreja que deixa claro que Jesus Cristo é o Salvador. Essa é uma igreja profética, que aponta o seu destino, que aponta para a eternidade, que aponta para Jesus Cristo. Essa é a igreja profética. É uma igreja que não se cala. É uma igreja que anuncia a palavra com ousadia, a palavra de Deus. E por fim, a igreja profética, ela tem uma voz profética. A igreja profética é uma voz que não se cala. Ela não se cala diante do inimigo, ela não se cala diante dos adversários, ela não se cala diante da adversidade. A voz profética, ela continua anunciando a chegada do reino dos céus, ela continua anunciando a chegada do reino de Deus. Essa voz precisa ser uma voz profética, é uma voz
que clama a Deus. É uma voz que clama. Ela busca o socorro, ela busca em Deus a solução para os seus problemas, ela busca em Deus aquilo que ela não consegue responder, aquilo que ela não consegue resolver, nós buscamos em Deus. É alguém que clama, uma igreja profética, uma igreja que clama a Deus, que ora a Deus, que busca a Deus. A igreja profética é uma igreja que ensina o caminho. Jesus, eu sou o caminho. A igreja profética precisa ensinar o caminho para a nação, ela precisa ensinar o caminho para as ovelhas, ela precisa ensinar o caminho para o povo. Essa é uma igreja profética. É uma igreja que sempre vai denunciar o quê? O pecado. Precisamos denunciar o pecado. Precisamos ser a voz que clama no deserto, que acusa o pecado, que denuncia o pecado, que não fica fazendo conchavo com o pecado. Precisamos ser uma voz que denuncia o pecado. Não se cala diante das injustiças. A igreja profética, ela nunca vai se calar, ela não vai se intimidar por causa das injustiças. Pelo contrário, ela não vai se calar. Ela vai se levantar. A igreja profética precisa se levantar, nós precisamos nos levantar, por isso que o tema da palavra é levantando uma igreja profética. Precisamos levantar uma igreja que não fica parada diante das injustiças, que não se cala diante das injustiças. Pelo contrário, ela tem firmeza na palavra daquilo que ela está apontando para o alto, para o céu. Não se cala jamais diante das injustiças, ela não tem alegria nas injustiças. Essa é uma igreja profética. A igreja profética, Cristo é o fundamento. A igreja profética, ela vai ter um fundamento, um único fundamento. Nós temos aqui na Igreja Batista um único fundamento. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o fundamento da Igreja Batista do Bom Retiro. Ele é o fundamento da igreja profética. Ele é o cabeça da igreja, Jesus é o cabeça, assim como o marido é o cabeça do corpo, é o cabeça da esposa, é o cabeça da família, Jesus é o cabeça da igreja. E a cabeça tem que estar ajustada com o corpo, para que possa realmente cumprir o propósito. Então Jesus, a igreja profética, é uma igreja onde tem um cabeça, não tem várias cabeças, tem uma cabeça, e a cabeça é Jesus Cristo, Ele é o cabeça. A igreja profética, ela vai apontar para quem? Ela vai dizer que Jesus é o Senhor dela. A igreja precisa deixar claro que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o nosso único Senhor, como está lá no grego, Kyrios, Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós precisamos sempre deixar isso claro como igreja, apontando que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da IBBR. Cristo derrama o seu poder, o poder de Deus, Ele é manifestado na igreja. Quando a igreja é uma igreja profética, que Ele é o fundamento, que Ele é o cabeça, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador da igreja, ela vai ser uma igreja que vai se mover no poder, o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo vai ser derramado no meio da igreja. É Ele que convence através do Espírito Santo de Deus o homem do pecado, da justiça e do juízo. A igreja profética, ela precisa realmente se mover no poder de Deus, porque é o poder de Deus que opera as maravilhas, é o poder de Deus que transforma o coração dos homens. Não tem nada na minha palavra que possa te convencer, mas é a palavra de Deus que te convence, é a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida que pode te convencer. Eu não tenho poder de argumentação nenhum para te convencer de algo, do pecado, não, é o Espírito de Deus que vai te convencer do pecado, da tua vida, que você está vivendo longe de Deus. Jesus é o fundamento, é o cabeça, Ele é o Senhor, porque Ele derrama o poder dEle no meio da igreja, e Ele é o único e suficiente Salvador. Aprenda, Jesus é o único, Ele é o único e o nosso único e suficiente Salvador. Não existe outro fundamento, não existe outro cabeça, não existe outro Senhor, e não existe outro Salvador. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é o Salvador, Ele é o cabeça, Ele é o fundamento da igreja. Oh, glória a Deus, porque Jesus é o cabeça. E por fim, a igreja profética. Estes são os fundamentos de uma igreja verdadeira. Esses fundamentos que eu te passei, se Deus quiser, eu vou continuar com esse assunto nas próximas sexta-feira aí, falando sobre a igreja profética. Eu quero continuar falando sobre isso com você, mas esses são os fundamentos de uma igreja verdadeira. Jesus é o fundamento, Jesus é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, e por meio dEle opera os milagres, o poder de Deus é operado no meio da igreja.
Faça parte de uma igreja que deixa claro estes fundamentos. Faça parte de uma igreja que deixa claro, meu irmão. Se a igreja não deixa claro esses fundamentos proféticos, não fique. Não importa a placa, volto a repetir, não é a igreja para você. A igreja verdadeira é uma igreja que vai deixar claro isso, vai anunciar e vai apontar para a eternidade. A igreja profética, ela sempre anuncia para algo maior, ela sempre anuncia para algo que é superior a ela sempre aponta para Jesus e anuncia para a eternidade, e conduz o povo para a eternidade com Cristo, porque Ele é o caminho que nos conduz para a eternidade. Então nós temos que estar nesse caminho, nós temos que apontar o caminho. A igreja profética, ela aponta o caminho da eternidade. Ela dá a direção, esse é o caminho da eternidade. É por aqui que nós vamos, esse é o trilho que nós estamos seguindo. Sempre temos que apontar para a eternidade. Sempre temos que apontar para Jesus, levantando uma igreja profética. Eu quero orar com você nessa noite. Se você está me assistindo e você entendeu essa mensagem, coloque aí no chat da igreja. Se você faz parte de uma igreja profética, louve a Deus. Se você identificou que infelizmente você não está numa igreja que deixa claro esses fundamentos, meu irmão, comece a orar para Deus te dar uma direção. Para que você possa estar dentro de uma igreja profética, uma igreja que profetiza a palavra de Deus, que cumpre o propósito pelo qual ela foi estabelecida. Eu quero muito orar com você. E nós temos aqui nos esforçado, todos os pastores, desde o pastor Lobo, pastora Fabíola, o pastor Igor, o pastor Samuel, o pastor Christian, todos os pastores, inclusive eu, a gente tem se esforçado para levantar aqui uma igreja profética, uma igreja que profetiza sobre a tua vida. Uma igreja profética, uma igreja que se move em Deus, que aponta para Deus, que aponta para Jesus, que aponta para o Espírito Santo. É uma igreja que nunca vai apontar para Ele mesmo. Nós não apontamos para nós, pelo contrário, que nós possamos diminuir aqui nesse altar e o nome dEle seja honrado, o nome dEle seja glorificado, que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça e que eu diminua cada vez mais e mais, porque eu sou pó, porque eu sou pecador. Eu quero orar com você. Levante esse fundamento profético dentro da tua casa. Não só para a tua igreja, mas você pode aplicar esse fundamento profético para dentro da tua casa. Jesus precisa ser o fundamento da tua casa. Jesus precisa ser o Senhor da tua casa. Jesus precisa ser o Salvador da tua casa. E Jesus precisa ser o cabeça da tua casa, para que você possa se mover no poder de Deus dentro da tua casa. Vamos orar? Coloque a mão no teu coração. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Pai, queremos pedir que o Senhor levante agora famílias proféticas, levante, Senhor, nessa nação igrejas proféticas, levante vidas proféticas, ó Pai, em nome de Jesus, entendendo realmente, Pai, que profetizar não é aquilo somente que nós liberamos, ó Pai, mas é viver aquilo que nós entendemos como algo profético, que o Senhor é o fundamento, que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é o cabeça, que o Senhor é aquele que morreu pela igreja, e morreu pela nossa casa, e morreu pela nossa vida, Pai. Então nós queremos agora clamar pelo sangue da cruz, pelo sangue do Cordeiro, que alcança a nossa casa, que alcança a nossa vida, que alcança a nossa história, Pai, em nome de Jesus. Queremos erguer aqui um grande trono de adoração ao Senhor aqui na Igreja Batista do Bom Retiro. Que esse trono possa ser erguido agora nas casas que nos assistem nessa noite, Pai. E as casas que porventura, Pai, igrejas, ó Pai, pessoas onde que identificaram que o Senhor não é o cabeça, que o Senhor não é o fundamento, nem o Senhor, nem Salvador dessas vidas, que o Senhor nessa noite possa ser o Salvador, possa ser o cabeça, o fundamento, e possa dirigir essas vidas, Pai. Eu quero abençoar cada casa, eu quero abençoar as famílias, eu quero abençoar os corações, Pai, e eu quero clamar que o Senhor levante nessa nação, aqui nessa cidade e nessas outras cidades que nos assistem, Pai, levante uma igreja profética, levante famílias proféticas, Deus, em nome de Jesus, que honrem o Senhor, que louvem o Senhor, que adorem o Senhor, que possam bendizer o Teu nome, que possam exaltar o Senhor, que possam glorificar o Teu nome, que possam realmente, Pai, encher os seus pulmões de ar e dizer: o Senhor reina na minha vida, o Senhor reina na minha casa, o Senhor reina nessa igreja, Pai. A chave dessa igreja está nas mãos do Senhor, Pai. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja profética, não podem prevalecer contra a Igreja Batista do Bom Retiro, não podem prevalecer contra a minha casa, não podem prevalecer contra a casa dos teus filhos, porque a nossa casa serve ao Senhor, porque a nossa casa aponta para o Senhor, porque a nossa casa é cheia do teu Espírito Santo, Pai. Oh, glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor ministrou nessa noite, Pai. Abençoa agora, Pai, as famílias, abençoe as casas, abençoe os corações, Pai. Eu quero liberar uma palavra profética agora de bênção, de salvação, de cura e de restauração para os teus filhos. Pai, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, amém? Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana na presença do Senhor. Viva o profético dentro da tua casa, sabendo que o profético você vai se mover em Deus, para Deus e para a glória de Jesus. Amém. Fique na paz. Deus te abençoe. Um beijo no coração de todos vocês. Divulgue essa mensagem, compartilhe essa mensagem, assista novamente, mande para outras pessoas. Amém? Deus abençoe.